que era morte tornou-se vida, porque é um Deus que hoje nasceu. É um grande poeta. Eu conheci em Crateús, junto com o nosso saudoso Dom Antônio Fragoso, que faleceu. Foi tão bonito, eu pude viver na casa de Dom Antônio Fragoso, que Deus o tenha na santa paz, durante 2 meses, quase 3 meses. Foi maravilhoso. Dom Antônio Fragoso foi um santo homem, não é? Uma das suas santidades de Dom Antônio é que ele adorava novela. Isso que é bispo que gosta de novela. Isso que é bispo. Quando ele tinha pastoral nas noites, então ele pedia para a gente guardar bem as imagens da novela e contar para ele quando voltasse. Era a novela do Roque Santeiro. Eu adorei. Como eu vi muita novela com os bispos, eu posso lhes dizer, vocês têm bons bispos. Viu? Ótimo. Isso é muito importante, a gente gostar da vida, né? A Globo podia melhorar um pouco as novelas também, né? Ótimo. Então, que bom, viu? Crateús é um santo lugar. Então, eu queria falar de um segundo ponto ainda. Eu hoje aqui estou tentando falar sem óculos, porque a luz aqui é muito boa, mas um ceguinho que nem eu, com muita luz, fica sem luz, né? Eu acho tão interessante o mundo moderno. Assim, depois que eu fiquei quase cego, eu acho tão barato o mundo moderno. Eles põem tanta coisa que atrapalha tanto que, meu Deus do céu, só mudo e cego é que consegue entender o que significa o mundo moderno para nós. É um ataque, realmente, é um ataque. Mas está tudo bem, não apaguem as luzes, está tudo bem, eu já estou acostumado a isso aí. Na próxima vez eu não escrevo mais, eu venho de bico aqui. Ótimo. Então, no segundo item, eu queria refletir um pouco mais sobre o objetivo da profecia, não é? Sobre esse objetivo central da profecia, que eu acho que nós precisaríamos, assim, incorporar isso cada dia de novo, né? Para clarear a espiritualidade nossa, o sentido espírito, né? Nossa vida é a vida do espírito. Então, para direcionar-nos ao espírito e conviver com o espírito, com a igreja, né? Eu creio no Santo Espírito, na Santa Igreja, a comunhão dos santos, né? E é isso onde está o espírito atuando. Nós temos que nos imbuir desse espírito que a profecia coloca em frente e que nós cristãos não entendemos ainda. E nós só vamos entender daqui para frente. Porque nós vivemos amantes do Estado. Na idolatria, a nossa nota é 10. Nossa nota é 10. Porque nós achamos que o Estado pode fazer. Gente, quem pode fazer é nós. Aliás, em bom português, nós. Somos nós os maiores atores das revoluções. O Estado faz nada, e se fizer, a metade ele faz para o outro lado, para os banqueiros e para a turma da Avenida Paulista. É nós que mais podemos fazer na companhia do Santo Espírito. Isso é a voz da profecia. Eu acho para mim uma graça de Deus, que num certo dia, aí pelos anos 78, Deus foi me dizendo cada dia mais no ouvido, a profecia é contra o Estado. Em 78 eu fiz uma palestra em plena ditadura militar. Os profetas são contra os totalitários. E a forma de existir dos totalitários é o Estado.
A profecia é a crise do Estado. E desde 78 e um pouco antes, eu persigo essa pista e tenho ensinado para muita gente que está pervertida com essa ideia também. A profecia não suporta o Estado. A besta 666 não aguenta o Estado. O Estado de Davi foi negado pela profecia. Essa é a grande obra profética, de haver defendido as mulheres, as crianças e os homens empobrecidos, defendido contra os ídolos e contra a exploração, e denunciado o Estado como matriz da opressão. A opressão não vem do coração maldoso das pessoas. Ninguém consegue produzir tanta maldade. O Estado vem de uma armação política orgânica dos poderosos contra a população. Enquanto houver Estado, vai haver produção de miséria. Portanto, nós temos no centro da profecia, nós temos na Bíblia o seu centro na profecia, mas o centro da profecia, o seu ponto crítico, é a denúncia e a ameaça contra o Estado. Os reis vão morrer. Eis a tese da profecia. 666 vai para o inferno. É o Estado romano da época de Jesus. Vai para o inferno. Ele é o inferno. Porque ele protege alguns senadores, protege os senhores do capital e os senhores latifundiários e o resto que se dane. Enquanto nós fomos colaboradores desse sistema, e nós, igreja, não vou falar da católica porque vocês são meus amigos, né? Falo da luterana. Foi e é amiga do Estado e da exploração. Nós temos que tirar a igreja desse lugar. Se a igreja ficar nesse lugar, amaziando-se mais ou menos com o Estado, sempre vai trabalhar contra a vida. Não adianta. Isso nós temos que enxergar claramente. Nós temos em 500 anos o primeiro Estado que cuidou um pouco dos pobres. E quem ficou mais rico? Os donos dos bancos. A idolatria. Para tirar um meio pão da idolatria, você já tem que fazer uma ginástica tremenda. Imagina tirar o pão todo. Os ídolos ficam esganando-nos no martírio. Então, esse ponto eu acho que tem que ficar claríssimo para nós. A profecia de Elias, Eliseu, Natã, Amós, Isaías, Jeremias, Ageu, etc. e tal, e de nosso Senhor Jesus Cristo, foram denunciadores do Estado nacional de Israel e Judá, do Estado internacional dos persas, dos romanos e dos norte-americanos. E também do Estado brasileiro, que em 500 anos não produziu outra coisa do que besterol. O melhor que o Estado brasileiro produziu foi exploração. O mais contínuo, o mais frequente e o mais inteiro. E nós juntos. Nesse Estado brasileiro. Ecumenicamente juntos. Esse é um pecado ecumênico. Esse é o grande problema do tema de vocês. Vocês não devem puxar esse tema porque estão puxando um problema enorme para fora. A palavra de Deus é palavra profética, como disse no primeiro item. Mas essa palavra profética é uma palavra crítica ao Estado. Crítica, imensamente crítica a qualquer Estado. A qualquer Estado. O Estado pode ser um pouco melhor, mas ele não é o reino de Deus. O reino de Deus é a comunhão dos santos. É quando nós comemos junto, brincamos junto,
e festejamos a Eucaristia junto. E lemos a palavra. Aí está o reino de Deus. Eu não estou querendo demonizar os nossos amigos que estão na política. Graças a Deus eles estão. Rezemos por eles todos os dias. Mas nós temos que enxergar claramente de onde vem a fome. A fome não vem do Brasil, não vem do povo brasileiro. Nós sabemos de onde vem a fome. A fome vem do Estado brasileiro, que sustenta os bancos e os outros senhores. Daí vem a fome. Daí vem a miséria. Daí vem a falta de terra. Daí vem o resto. Não adianta fechar o olho. Nós éramos um dia partes do sistema. E desde o século XIX, Deus nos vem libertando passo a passo. E vem dizendo para nós, cara, sai dessa. Creia só em Jesus e vamos em frente. Na comunhão dos santos. Criando projetos, criando uma igreja participativa, uma igreja onde o povo encontra a sua palavra, uma igreja onde encontra um jeito de sobreviver, jeitos de sobreviver pequenos, frágeis, mas jeitos de sobreviver. Um prato de sopa é frágil e pequeno, mas é sobrevida. Aí é o lugar da igreja. A palavra de Deus que cai no estômago, essa é a questão. Que vai fundo no estômago. Por isso a Eucaristia é o nosso símbolo maior. A nossa Eucaristia vai ser diferente. Vocês não se enganam. Quer dizer, eu desejo não me enganar. A Eucaristia não vai ser mais só um pedacinho assim. Vai não. Espera mais um pouco. Daqui mais uns processos dentro das nossas igrejas. E a Eucaristia vai ser de novo uma janta. Uma janta dos pobres. Pelo menos uma vez por semana. Janta dos pobres. É assim que foi a Eucaristia no apóstolo Paulo, em Jesus. Ela foi assim. Isso é nossa tarefa. Organizar a mesa. E dizer, gente, venham, vão comer. Para os crentes e para os não crentes. Por que o não crente pode comer? Por isso que ele pode comer. Ele tem fome, mas não crê em Jesus. Não tem importância para nós. Ele pode vir comer. Ainda que não creia em Jesus. Jesus vai transformar a vida. Não é? Vai transformar a vida. Por isso a mesa é aberta. Para que as pessoas comam. Para que elas se alimentem. É assim que foi no cristianismo primitivo. E assim vai voltar a ser. Vamos trabalhar, vamos agilizar isso. Vamos tocar em frente. Os cristãos eram comedor de criança. Vão voltar a ser comedor de criança. Nessa acusação no Império Romano, estão reunidas as duas coisas essenciais do cristianismo. Nós comíamos o pão junto, 2 vezes por semana. E o apóstolo Paulo diz, esperem até que cheguem os escravos e possam comer junto, dignamente, com todo mundo. Não deixe os pobres fora. E segundo, nós éramos chamados pelos romanos a comedores de crianças. Porque nós recolhíamos na praça pública as crianças enjeitadas e durante a noite deitadas numa roda que tinha nas praças públicas romanas. E de manhã, quem quisesse as crianças buscava, senão o lixão da prefeitura levava. E nós éramos comedores de crianças. Porque nossas famílias da fé, na igreja antiga, recolhiam crianças e tratavam de alimentá-las, para elas não irem para o lixão. Nós fomos recolhedores de crianças muito piores do que crianças de rua. Essa é a nossa marca. Devemos comer Eucaristia e cuidar das crianças. Essa é a nossa marca no Império Romano. Vamos continuar nessa marca. Está bem. Junto com isso, nós rezamos, lemos a Bíblia, nos amamos com irmãos. Eu não estou dizendo vão para o social e abandonar a fé. Isso é besteira. Você não pode ter fé sem o social. E você não pode ter o social sem fé. Isso não existe. Porque a palavra de Deus é uma só. Ela tem corpo e tem alma, tem espírito. Então esse é uma tarefa fundamental, eu acho.
que nós temos pela frente, e não adianta se amarrar no Estado, minha gente. Nós temos que sair das esferas do Estado, para que o trabalho da igreja fique mais nítido. Porque o Estado só cria pobre. Deus queira que nos nossos votos nós ao menos demos a garantia para um Estado melhor. Eu não sou para um Estado... Não. Eu sou participação política, é bom. Façam isso, vamos continuar fazendo, eu faço também. Mas não se iluda. O dólar governa antes de Jesus e depois de Jesus. E ele só faz em dinheiro. E o governante até pode ser bom, mas os bancos são mais fortes. Por isso eu acho que a igreja precisa renascer dessa fundura profética, né? Dessas águas que brotam do fundo das nossas almas, e através das quais Deus faz brotar a vida, como Ele já está fazendo, porque vocês estão nessa luta, vão continuar nessa luta. O Espírito, Ele quer o cuidado com a Eucaristia e com as criancinhas. Isso é carismático. Briga entre carismático e não carismático. Gente, mas que besteira! A nossa briga não é entre carismáticos e não carismáticos. A nossa briga é com o demônio, com Satanás, com quem produz criança pobre, faminta, quem produz a morte no útero. A nossa briga é mais profunda do que se nós cantamos aleluia, pulando ou sentado. Cada um faz do jeito que ele... Eu já não posso pular mais. Não tem mais jeito para isso. Mas quem gosta de pular, vamos lá, isso é tudo bonito, é do Senhor. Isso aí não tem nenhuma importância. Diante do demônio não tem importância. A palavra profética nos ajuda a distinguir. Eu acho que eu vou ainda emendar mais um terceiro ponto, tá bom? Aí vocês veem como eu estou em sintonia com esses pontos que eu fui me anotando aqui, com a Elza. Eu fiz isso um pouco mais assim genérico sobre a questão do valor da palavra de Deus, né? Que eu queria levar bem a sério esse termo que vocês escolheram. Então eu queria, antes de passar para um último ponto, eu queria dizer que nós temos uma mística no Brasil que é extremamente bonita, não é? Então, como eu sou morador do Ipiranga, eu gosto de levar na Santa Paulínia, porque ela é extremamente... É uma mulher valiosíssima, uma história fantástica de dedicação aos pobres. O Ipiranga era o lugar da periferia no qual se jogavam os negros libertos, e forragidos e fugitivos. E ela cuidou dos negros. E no Ipiranga tem muito negro pobre morando no meio das casas de gente fina. Ainda é um quilombo. E naquele quilombo ela devotou a vida. Eu acho a Paulínia foi magnífica, a Santa Paulínia. É um exemplo de vida para mim. E eu tenho feito muita propaganda na igreja. E no caso na igreja protestante. Viu? Da Santa Paulínia. Porque eu acho que é muito bonito. E eu fico feliz que ela foi reconhecida pela Santa Igreja nessa tarefa única que ela teve, né? De cuidar da morte de 2 prostitutas lá em Santa Catarina, numa casa de prostituição, até que elas morressem. É uma coisa magnífica. Aí você vê o Espírito Santo falando para nós. Mas eu queria reverenciar uma outra pessoa que na história brasileira conseguiu identificar os traços do Espírito. É a carta profética de Pero Vaz de Caminha.
que hoje é tida como carta de fundação do Brasil. Eu acho até que ela devia ser impressa como na capa de cada Bíblia, porque essa carta é magnífica. Extremamente magnífica. Eu queria me referir a ela como carta de um leigo católico do século XVI, que vem da Idade Média e conseguiu detectar, ao chegar ao Brasil, a ação do Santo Espírito. A leitura profética. Pero Vaz e Camina conta que no domingo da Pascuela, do domingo depois da Páscoa, houve a primeira missa no Brasil, e quando já tinha começado a missa, chegaram os participantes mais ilustres, que eram os índios peladinhos. Entraram na missa e cantaram juntos. O zum-zum dos índios, o bate-papo dos índios, o jeito dos índios na primeira missa, ele interpreta como participação. Como participação. Os pobres, aqueles a serem evangelizados, já são participantes do Santo Espírito. Aí pelas favelas, pelas ruas, pelas pobrezas brasileiras, os pobres já participam do Santo Espírito. Nós precisamos escutá-los no Santo Espírito. Olha a tarefa do movimento carismático. Ouvir o Santo Espírito falando, gemendo, pela voz dos índios. Pero Vaz e Camina foi um teólogo fantástico. Aí ele conta que na tarde do domingo, houve na praia, depois da missa, o encontro entre os marujos portugueses e os índios. E diz, Pero Vaz e Camina, só eram homens que aí se encontravam. Essa frase é uma mentirinha, sabe? Ele não queria relatar para o rei de Portugal, para o imperador de Portugal, que ali estavam índias e índios juntos dançando com portugueses. Era um pouco demais para o imperador, ele não pode saber tudo também, né? Então, ele conta que na praia de Porto Seguro, naquele domingo da Pascuela, 26 da tarde, os portugueses, saídos das naus, brincaram com os índios a tarde inteira, cada um fazendo sua pirueta. O que sabia fazer de espetacular, dançando e pulando com gaita, com algum instrumento musical que eu não sei bem o que é uma gaita lá no texto dele, né? Mas com música eles dançaram e festejaram até a noite. E os portugueses dizem, voltaram aos navios, quase já na escuridão. É a festa do encontro de civilizações. E para Pedro Vaz e Camina, os batizados portugueses e os índios são iguais. Uns dão a festa ao outro. O mais sensacional é que Pero Vaz, no fim da carta, esse homem é inspirado. Ele diz a sua excelência, o imperador português, ele diz, e sua majestade, eu não sei como chama um cabra desses, eu esqueci, não é? A sua majestade não precisa enviar missionários, não precisa enviar missionários, porque eles já são cristãos. Mas se quiser enviar missionários, pode mandá-los para conviver com os índios que estão no Evangelho. Isso é teologia. É o primeiro grande teólogo brasileiro, é o leigo Pero Vaz e Camina, que conseguiu enxergar no índio seu irmão. Conseguiu percebê-lo nitidamente como seu irmão,
com direito de participação na missa, pelo menos cantando. Não sei bem o que eles cantaram, também não veio o caso. Ninguém entendeu. Mas, enfim, essa carta é uma carta teológica de fundação do Brasil, absolutamente encantadora, que precisa fazer parte dos nossos manuais de teologia. Porque aí está a fundação de uma nova nação, composta de dança, de muita dança, muita celebração e o tremendo respeito de que esses índios são cristãos, são iguais a nós, têm o mesmo jeito e estão já em Jesus. É isso. Todos estão em Jesus, porque Ele morreu, e quando Ele morreu, apagou a luz, e todos, quando reacendeu a luz dos céus, o novo sol que ilumina desde a ressurreição é o sol no qual estamos todos ressuscitados em Jesus. Eu acho que aqui tem uma obra hermenêutica de um homem que morreu na viagem e nunca mais voltou para Portugal, só sua carta voltou. E essa carta foi encontrada por acaso. E é um documento de teologia, eu diria, do nascimento de uma teologia brasileira, latino-americana, Pero Vaz de Caminha. E para concluir, uma última questão. Então, nós leitores da palavra, nós formamos uma comunidade. São os olhos da comunidade que leem a palavra de Deus. Para isso que nós estamos aqui em nossas igrejas. Eu aprendi muito da Igreja Católica, muito mesmo, de modo que eu tenho alegria de dizer isso. Aqui na América Latina, o mundo protestante não trouxe a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia aqui é o mundo católico. E olha que eles já estão tirando a Bíblia da mão de